Bom, pessoal, para a gente então dar andamento, de que maneira se dá a transmissão da esquistossomose? Então, se dá, como a gente falou, principalmente ou quase que exclusivamente mesmo, né? Através da penetração ativa das cercárias na pele e nas mucosas. Então, a gente precisa lembrar sempre das cercárias, tá? Elas penetram na pele, e aí quando a gente fala em penetrar na pele, em quais regiões? Principalmente pés e pernas, como tá aqui. Por quê? Porque são as áreas mais baixas do corpo, né? Então, obviamente, mais fácil para ela encontrar e penetrar. Então, os locais de maior penetração são as valas de irrigação, vocês conhecem isso? Os açudes e os pequenos córregos, como eu falei, lagos e córregos, tá? Então, forma de transmissão através da penetração ativa das larvas. Igual que a gente falava, lembra quando falamos lá sobre Strongyloides stercoralis, que também tinha como forma de transmissão a penetração? Mesmo sentido, ok? Bom, a patogenia, ou seja, ao penetrar essas larvas, o que isso pode causar no paciente? Olha, aqui tem uma imagenzinha, pessoal, dos esquistossômulos, que é aquela fase intermediária que eu falei para vocês se recordam? Tem uma imagenzinha aqui. E outra imagem demonstra a cercar embaixo, e outra imagem demonstrando uma criança bem magrinha com uma barrigona, né? Então, a famosa barriga d'água que a gente sempre fala. Essa barrigona aqui é a famosa hepatoesplenomegalia. Ou seja, tá tendo um aumento tanto do fígado, ó, o que ele tá demonstrando aqui, tá vendo no desenho? Quanto aqui na lateral, que é o baço. Então, aumento de fígado e de baço. Então, bom, o que pode causar? Com relação à penetração da cercária, pode causar, se ela vai penetrar na pele, então causar problemas de pele mesmo. Então, causar dermatite cercariana, porque está sendo causada pela cercária, sensação de comichão, ou seja, coceira, eritema, que é aquela vermelhidão, edema, inchaço e as pequenas pápulas que podem ser formadas pela penetração dela, além de doer, né? Porque obviamente ela tem que adentrar a pele. Os esquistossômulos, que são esses aqui, olha só, em 3 dias após são levados aos pulmões e uma semana depois estarão já presentes nos vasos do fígado, o que vai causar febre, eosinofilia, que é aumento de eosinófilos, linfadenopatia, que são aquelas ínguas, esplenomegalia, hepatomegalia, aumento de fígado e baço, e urticária, que também é coceira. E essa forma aqui é a forma toxêmica, ou seja, é a que vai muito rapidamente atinge o sangue, né, mia, né, e essas toxinas que ele liberam, o que não são nada agradáveis para o organismo, né. Já os vermes mortos causam lesões no fígado, certo? E esses vermes, como todos eles, cumprem a famosa ação espoliadora. Vocês lembram o que é isso? Aquela ação de sugar todos os nutrientes. Por isso que a criança aqui que a gente tá vendo tá muito magra, né? Então tá sugando tudo que é dele aqui. Então eles consomem cerca de 2,5 miligramas de ferro por dia. É muita coisa, né, pessoal? Se a gente pensar assim que a cada 100 miligramas, por exemplo, de ferro ingerido só é absorvido em torno de 10 a 20 miligramas, praticamente, então, desses 10 miligramas, 2,5 já vai ser consumido pelo parasita. Então, isso explica muito o fato de crianças e até adultos também apresentarem anemias, principalmente ferropriva, em decorrência de parasitose. Ok? Perdão. Bom, a fase pré-postural, ou seja, a que antecede a postura, a colocação dos ovos, geralmente em torno de 10 a 35 dias após o paciente estar infectado. Geralmente é assintomática, né? Claro. O paciente não tem quase nada de sintomas, só aqueles inespecíficos, o mal-estar, uma febre, tosse, hepatite aguda. Quando evolui um pouquinho mais, quando ele já colocou os ovos, colocou os ovos, né? E já está infectado, o que acontece mais ou menos entre 50 a 120 dias após esse processo.
Então, a gente tem a disseminação miliar de ovos, ou seja, ó, começa a botar esses ovos, né? Fazer essa postura desses ovos, formando granulomas, e caracterizando a forma toxêmica que a gente falou lá atrás. O que evolui, né? E o paciente passa a ter sintomas nessa fase aguda, como sudorese, né? Então, suar frio, calafrios, emagrecer, começa aqui, né? Ter coceira, lembra? A gente falou? Cólicas, aumento de fígado e baço e alteração das transaminases. Transaminases, não sei se vocês já entraram nessa parte ou não. Transaminases são enzimas hepáticas, já que o fígado encontra-se em processo de alteração, principalmente duas enzimas muito alteradas, que são as chamadas TGO e TGP, ok? Que vai remeter para a gente aqui a essa lesão hepática. Já na forma intestinal, quando ele só está presente lá no intestino, não foi para o pulmão e nem outros locais, a maioria é benigna e ele vai sentir aquilo que a gente sempre falou: diarreia, dores abdominais, cólicas, né? Tenesmo, que é a contração da musculatura lisa, né? Por exemplo, do intestino, o emagrecimento e outras, né? E além da formação de numerosos granulomas, quando eu tenho muitos ovos naquele ponto. Tá? Então, eu vou ver se eu encontro uma foto e coloco aqui para vocês esses granulomas. Eles se diferem muito, tá? Além de ir para o intestino, a gente falou que ele pode atingir outros locais, como pulmão e até mesmo o fígado, né, que é o principal. Então, no início, quando ele está presente ali no fígado, que é o habitat dele mesmo, o fígado, obviamente, vai estar aumentado e doloroso a palpação. Então, naquela criança mesmo que a gente falou agora, imagine o médico tocar aqui, né, nessa região, ó, do fígado mesmo, imagine a dor que essa criança não vai sentir, né, com essa barriga desse tamanho, extremamente inchado. Os ovos prendem-se nos espaços porta, aqueles portais porta-hepáticos, com a formação de numerosos granulomas que falamos. E com o passar do tempo, isso pode fibrosar, mesmo o parênquima estando íntegro, certo? Pode levar a quadros de fibrose periportal, né? Então, que é onde ele está, no sistema porta, o que obstrui os ramos intrahepáticos da veia porta e leva ao quadro de hipertensão portal. Só pra gente lembrar, aqui, ó. Lembram da veia porta? Olha ela aqui, ó. É essa que sai do fígado. E quase que se comunica aqui com o baço, né? Então, nesse momento, a partir do momento que ele está localizado aqui no fígado, pode ter uma fibrose desses lóbulos hepáticos, seja do lóbulo direito, seja do lóbulo esquerdo, e causar ainda uma interrupção, que a gente está dizendo aqui agora, né? Como se fosse uma obstrução mesmo desse ramo intrahepático da veia porta, o que vai fazer, obviamente, que nada mais passe lá, né? Então, levando a quadros de hipertensão portal, que a gente chama. E uma observação: os ovos ficam retidos nos capilares dos espaços portais ou espaços porta do fígado, né? Então, o fígado é o principal local habitat dele, né? Nem tanto o intestino nesse caso. É o fígado, né? Nesse caso aqui, o buraco é mais embaixo, né? Ou digamos que literalmente mais em cima, né? Além disso, ele pode ficar no baço, então, que a gente chama de forma esplênica, para vocês lembrarem. Espleno significa baço, devido à congestão do ramo esplênico. Lembra lá aquela veia que vai lá para o baço? Deixa eu voltar aqui para vocês verem novamente. Essa. Olha só. Veia esplênica. A gente pode ter uma congestão dessa veia esplênica aqui agora, já que ele vai querer ficar alojado aqui, ó, no baço. Ok? Então, levando a quadros de inchaço. Quais as consequências? Desenvolvimento de circulação colateral normal intrahepático e de anastomoses, né? As anastomoses, quando uma artéria começa a se juntar com uma veia, né? Para tentar passar por algum lugar, já que tá totalmente, né, congestionado no sentido real da palavra, entupido, entre aspas, aqui, né? Cheio de ovos ali, de xistossoma, vocês estão me entendendo? Além, então,
desse desenvolvimento dessas anastomoses, né? No plexo hemorroidário, no umbigo também, no esôfago e na região inguinal, formando as chamadas varizes esofagianas, que a gente falou aqui, ó, a questão do esôfago também, ok? Então, vocês podem observar que o Schistosoma mansoni, o X da questão aqui, é que ele não tem um local só de habitar, né? E aqui o habitat intestinal é o mais tranquilo, né? Que a pessoa pode ter o Schistosoma no intestino, né? O que dificulta a vida dela mesmo é a questão de estar presente no fígado, ou até mesmo no pulmão, a gente não falou aqui, mas pode, né? Porque ele vai, ou no baço, né? São esses os locais que mais preocupam o paciente que tem o Schistosoma mansoni. Tudo bem até aqui? Bom, como a forma de diagnóstico, o que a gente conhece, né, pessoal? Exame de fezes. Então, o exame de fezes pode ser o Catocats, que é a forma quantitativa. Opa, perdão aqui. Quantitativa. Ou Hoffman, que é a forma qualitativa, né? Certo? Que é a sedimentação espontânea. Podendo o médico ainda solicitar a biópsia retal, caso ele seja no intestino, ou até a biópsia hepática, né? Caso o médico esteja desconfiado que ele esteja no fígado, se o fígado do paciente estiver edemaciado. Quanto à sorologia, pode ser feita intradermorreação, né? Que tem, vocês vão ver mais sobre esse exame na microbiologia, tá? Vocês vão ver falar de intradermorreação. Tuberculose até faz, né? Para hanseníase, perdão. Vocês vão ver falar desse exame. Além da ELISA, que a gente já conhece, fixação do complemento, imunofluorescência indireta, dentre outros. Para parasito aqui em específico, o que nos interessa são os parasitológicos mesmo, né? Como Hoffman ou Catocats. Ou para eu saber se tem ou se não tem, Hoffman. Ou para eu saber, se tem, tem. Em que quantidade? A epidemiologia, bom, a esquistossomose é uma patologia com ampla distribuição geográfica, então a gente pode ter essa patologia na África, nas Antilhas e até aqui, a nível de Brasil, né? Então, América do Sul. A idade, não tem uma idade específica que pode acometer, no entanto, mais jovens, por quê? Pelo fato de entrarem em lagos, açudes, córregos, né? O meio ambiente favorável para o Schistosoma mansoni é temperatura e luminosidade, né? Então, ele tem uma predileção, né, por temperaturas mais amenas, mas não tão quentes e nem tão frias, né? 27, 28 até 30 graus. Além disso, o molusco, a bionfalar, ele é muito suscetível, né, em algumas condições, e de temperatura extrema para ele não sobrevive, né? Então, uma água muito gelada não sobrevive, né? Assim. E a presença de pessoas infectadas eliminando ovos viáveis nas fezes é considerado muito importante para a epidemiologia, né? Já que isso vai fazer com que aquele ciclo não se encerre. Como forma de tratamento, nós temos o oxaminic, né, que age sobre as formas adultas do parasito, certo? Aí tá aqui algumas concentrações, coloquei pessoal da farmácia, né? 15 mg por quilograma de peso do paciente, dose única por via oral. Crianças menos de 30 quilos, 20 mg por quilo de peso, em 2 doses de 10 mg por quilo, com intervalo de 4 a 6 horas. Mas o pessoal da farmácia vai ser interessante, né? E o praziquantel, que a gente sempre tá falando dele também, né? Alguns nomes aqui, Cestox, cisticide, biltricide, né? Que também age sobre as formas adultas do parasito, né? Então, sobre os vermes adultos, macho e fêmea. 40 mg por quilo de peso, o paciente também é administrado em dose única via oral. O praziquantel, só coloquei aqui um pouquinho para vocês mecanismos de ação. Então, a droga age aumentando a permeabilidade da membrana do cálcio, né? Que causa, olha lá, contrações e paralisia da musculatura dos parasitas. Então, esse é o, digamos que o mecanismo mesmo de ação, né? Então, paralisa a musculatura deles, tá? O que leva a uma maior motilidade e paralisia espasmódica, causando desprendimento dos parasitas do intestino, caso eles estejam lá, tá? Então, assim, essa é a intenção do uso desse tipo de medicamento, ok? Aqui falando mais um pouquinho do praziquantel, né? Usados, então,
para tratamento da esquistossomose, né, seja presente fígado, pulmões, intestino, certo? Então, ela alcança esses locais, né? E, por fim, a profilaxia, que a gente, para não ficar tão longo o vídeo aí para vocês. Então, a gente tem, primeiro, como saneamento básico mesmo, como todas as parasitoses, e educação sanitária. Obviamente, tratar aquele que está doente, porque se ele está doente, ele vai lá, defeca no lago, né? Aqueles ovos, e todo o ciclo acontece ali, e assim a cadeia, ela não se encerra. E além de combater o molusco que está presente naqueles açudes, né? Certo? Então, através dos chamados moluscocidas, né? Que são medicamentos que matam, né? Que lisam esses moluscos, tá? Então, geralmente, essa é a profilaxia. E até a gente poderia colocar não nadar, né? Nesses córregos, né? Nesses açudes, que não é o mais interessante. Os moluscos transmissores da esquistossomose mansônica, vocês podem ver que todos são moluscos do gênero Bionfalaria. Então, a gente tem a Bionfalaria glabrata, espécie glabrata, a Bionfalaria da espécie Tenagófila e a Bionfalaria da espécie Stramínia, que é muito comum no Ceará, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, que todos os moluscos e que o gênero da esquistossomose, o gênero do molusco transmissor da esquistossomose só vai ser a mansônica, no caso, só vai ser a Bionfalaria, tá? Não pode dizer que é outro molusco. Aqui, mais uma vez, olha só, a gente visualizando a cercária aqui numa microscopia, que é ela. E aqui todas as imagens. Então, o ovo, que evolui para um miracídio, que evolui para um esporocisto, cercária e os vermes adultos macho e fêmea, certo? E aqui mais uma vez, o ovo com espículo, presença dele voltado para trás, o miracídio, que é aquele cilíndrico, um corpo meio cilíndrico, né? E ciliado, essa é a característica bem marcante dele, e a cercária, que tem cabeça e tem cauda, né? E é ela que penetra na pele. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre o que a gente quis tratar aí, sobre o Schistossoma mansoni, tá? E estamos abertos para retirada de dúvidas. Muito obrigada pela paciência e compreensão de vocês. Beijos!